Antes de orarmos juntos, é necessário reconhecer algo muito importante. O mundo em que vivemos tenta, todos os dias, moldar o nosso coração. Ele influencia o que valorizamos, o que celebramos e até aquilo que passamos a considerar normal. Se não estivermos atentos, aos poucos começamos a aceitar como comum aquilo que Deus nos alerta a evitar. Por isso, a palavra de Deus é essencial para trazer clareza espiritual sobre o tempo em que estamos vivendo. Ela funciona como um filtro que protege a mente e guarda o coração. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus com atenção, começamos a admirar o que afasta nossa alma dele, e sem perceber, nossos desejos e prioridades vão sendo alterados. A Escritura nos ensina que existe uma diferença entre viver no mundo e pertencer a ele. Não se trata de rejeitar pessoas ou ignorar a vida, mas de não permitir que o sistema que se opõe a Deus governe nosso interior. Esse sistema promove o orgulho, o ego, a ganância e o prazer sem limites, sempre colocando o eu no centro de tudo. Quando o coração começa a amar aquilo que enfraquece a fé, algo muda por dentro. O amor se desloca e, junto com ele, as escolhas, os pensamentos e o caminho. Deus não faz esses alertas para nos limitar, mas para nos proteger. Ele sabe que o que o mundo oferece parece atraente, mas nunca satisfaz de verdade. Hoje o Senhor nos chama a abrir os olhos, alinhar o coração e escolher conscientemente viver guiados pela verdade. Esse é um convite à vigilância espiritual e a uma fé firme, que não se dobra às pressões do tempo presente. Escreva amém nos comentários se você escolhe alinhar seu coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus é direta ao nos alertar sobre o perigo de permitir que o mundo molde nossa mente. O Senhor sabe que tudo aquilo que consumimos constantemente, ideias, imagens, mensagens e valores, começa a nos formar por dentro. Por isso, Ele não nos chama apenas para mudar comportamentos externos, mas para experimentar uma transformação profunda, que começa na mente e alcança o coração. O mundo trabalha intensamente para treinar seus pensamentos. Ele faz isso de forma sutil, por meio do entretenimento, da cultura, das redes sociais e de discursos que tratam o pecado como algo leve e a santidade como algo ultrapassado. Quando não renovamos a mente com a verdade de Deus, ela acaba sendo moldada por outra fonte e, sem perceber, começamos a pensar como o mundo pensa, reagir como o mundo reage e desejar aquilo que o mundo deseja. Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho onde a mente é constantemente renovada pela palavra e não contaminada por padrões que nos afastam dele. Essa renovação nos permite discernir o que realmente agrada ao Senhor e o que apenas parece bom aos olhos humanos. A amizade com o mundo, no sentido espiritual, não é algo superficial. Ela acontece quando passamos a concordar com aquilo que desonra a Deus, quando deixamos de nos posicionar e escolhemos nos misturar, a ponto de nossa fé não gerar mais diferença. Quando agradar pessoas se torna mais importante do que agradar a Cristo, algo precisa ser realinhado. Deus leva a fidelidade a sério, porque Ele sabe que o coração humano sempre será moldado por aquilo que ama. E o que você ama determina o rumo da sua vida. Declare glória a Deus nos comentários se você escolhe renovar sua mente pela palavra e não pelos padrões deste mundo. Deus não nos chama a rejeitar a vida, mas a viver com discernimento. É possível trabalhar, estudar, construir, sonhar e aproveitar as coisas boas sem permitir que nada disso se torne o centro do coração. O problema começa quando aquilo que é passageiro passa a ocupar o lugar do eterno. Quando a cultura define nossos valores e não mais a palavra. A Escritura revela que existe uma cegueira espiritual que impede muitos de enxergarem a verdade. Por isso, tantas vezes o que destrói é celebrado e o que é santo é ridicularizado. O mundo sabe maquiar aquilo que é nocivo, apresentando-o como liberdade,
prazer ou sucesso. Mas Deus, em seu amor, revela o que está por trás da embalagem. Veja como o dinheiro, por exemplo, é tratado como o objetivo final da vida. Não porque ele seja mau em si, mas porque o amor ao dinheiro leva à idolatria e ao compromisso com escolhas que ferem a consciência. Da mesma forma, a pureza é tratada como algo antiquado, quando na verdade é uma proteção divina para o coração, o corpo e o futuro. Viver no mundo sem amar o mundo significa ter padrões que vêm do céu. Significa permitir que a Escritura molde a consciência e que Cristo seja a referência final. Quando seus olhos permanecem em Jesus, tudo fica mais claro. O que antes parecia necessário perde força e o que realmente importa ganha destaque. Quanto mais você se aproxima de Cristo, menos o mundo consegue prender seu coração. E quanto mais você ama a verdade, menos espaço existe para aquilo que esvazia a alma. Escreva "Eu escolho Cristo" nos comentários se você decide viver guiado pela palavra e não pela cultura. Viver com os olhos em Cristo exige uma decisão diária de realinhamento do coração. Não é algo automático. Todos os dias somos expostos a mensagens, pressões e convites sutis para baixar os padrões e negociar convicções. É por isso que Deus nos chama a manter a mente voltada para o alto, mesmo enquanto lidamos com as responsabilidades aqui embaixo. Quando o coração permanece conectado ao Senhor, as escolhas passam a ser filtradas pela verdade. Aquilo que antes parecia inofensivo começa a ser discernido com clareza. O Espírito Santo nos alerta, nos direciona e nos fortalece para dizer não quando necessário. Ele não nos conduz pela culpa, mas pela convicção que protege a alma. Deus deseja renovar áreas que foram desgastadas por quedas repetidas, decepções antigas e padrões que insistem em voltar. Ele não chama você para viver preso ao passado, nem para carregar vergonha daquilo que já foi perdoado. Em Cristo existe restauração, cura e uma nova maneira de caminhar. A renovação da mente não acontece em um instante isolado, mas em um relacionamento constante. Quanto mais você se expõe à palavra, mais sua visão se ajusta. Quanto mais você se rende à ação do Espírito, mais força recebe para viver em santidade e liberdade. Deus não pede perfeição, Ele pede rendição sincera. Quando você permite que o Senhor transforme seu interior, sua vida se torna um testemunho silencioso, porém poderoso. As pessoas percebem que algo mudou, porque a luz de Cristo passa a refletir através de você. Se você deseja que Deus renove sua mente e fortaleça suas convicções, escreva "Renova-me, Senhor" nos comentários. Pai Celestial, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e sincero. Reconheço que vivo em um mundo que tenta, todos os dias, moldar meus desejos, meus pensamentos e minhas escolhas. Mas eu não quero ser guiado pela cultura ao meu redor. Eu quero ser transformado pela Tua verdade. Senhor, guarda o meu coração de amar aquilo que me afasta de Ti. Ajuda-me a discernir o que fortalece minha fé e o que enfraquece minha comunhão contigo. Não permita que eu me conforme com padrões que ferem a Tua vontade ou que eu negocie convicções para ser aceito. Eu escolho agradar a Ti acima de tudo. Espírito Santo, eu preciso da Tua ajuda. Renova a minha mente, fortalece minhas decisões e limpa meu interior de tudo aquilo que não reflete o caráter de Cristo. Onde houve desgaste, traz restauração. Onde houve frieza, reacende o amor. Onde houve confusão, traz clareza e direção. Senhor Jesus, eu entrego a Ti meu passado, minhas lutas e minhas fraquezas. Não quero viver preso a ciclos de pecado, culpa ou distância espiritual. Eu recebo o perdão que vem da cruz e escolho caminhar em novidade de vida. Que meus desejos sejam moldados pelo Teu Espírito e não pelos valores deste mundo.
Ensina-me a amar o que tu amas e a rejeitar o que destrói minha alma. Que minha vida seja firme, enraizada em Cristo, cheia de fé, verdade e santidade. Eu te pertenço. Que tudo em mim glorifique o teu nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Escreva "Eu pertenço a Jesus" nos comentários e declare sua decisão de viver para Ele.